Outra coisa que a gente vai ter que usar nas nossas medidas experimentais é o que a gente chama de propagação de incerteza. Quando que aparece uma propagação de incerteza? Aparece uma propagação de incerteza quando a gente faz uma medida de uma grandeza e precisa fazer algum cálculo para obter outra grandeza. Então, os exemplos são variados. Um exemplo clássico e talvez um dos mais simples é, por exemplo, imagina que você quer calcular a área de um quadrado. Então, você tem um quadrado de lado x. Então, vamos supor aqui que é um quadrado perfeito e você mede um dos lados, vai fazer a medida dessa grandeza x aqui, que é o lado do quadrado, com uma régua, você vai lá e mede. Essa medida vai ter uma incerteza. Aí, para você calcular a área, você tem que levar esse x ao quadrado. Né? É a área do quadrado. Aí, bem, a pergunta é, a minha medida que eu fiz foi, eu medi o comprimento x. Como que isso afeta a área? Né? Então, a área eu sei calcular. Você pegar lá a área de um retângulo ou de um quadrado, a área é x quadrado. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente mediu o tamanho do meu quadrado e ele deu 10,0 com uma incerteza de 0,1 em centímetros. Então, imagina que eu fiz só uma medida, né? Então, o valor que eu medi deu 10,0 e a incerteza aí, por algum motivo lá da minha régua, é o 0,1. Esse nosso valor esperado, a gente pode utilizar ele para calcular a área. Esse é o valor que eu medi lá. Então, eu posso usar esse valor para calcular a área. Isso eu sei fazer. Então, a área é uns 6 centímetros quadrados. Ótimo. Você foi lá e calculou sua área, elevando 10 vezes 10. Mas aí a pergunta que vem é, qual é a incerteza da área? De uma maneira bem intuitiva, né, você pode dizer, ó, se para calcular a área eu tive que calcular um x quadrado, bem, eu posso pegar a minha incerteza da área e dizer que é o delta x ao quadrado. Né? Eu posso dizer isso. Mas repara, a minha incerteza delta x é 0,1. Né? Se eu elevar esse cara ao quadrado, para obter a incerteza da área, é 0,1 centímetros. Né? Se eu elevar esse cara ao quadrado, eu vou ter um 0,01 né? centímetros quadrados. Então, repara, isso não condiz muito com a minha medida. Eu fiz uma medida que deu uma incerteza na primeira casa decimal, aí eu usei ela para fazer um cálculo e a incerteza deu menor, porque eu elevei ela ao quadrado, deu menor. Então, se a gente tentar fazer assim direto, a incerteza que a gente vai obter vai ser uma incerteza muito pequena e ela não condiz com o seu experimento. O seu experimento não foi tão preciso assim. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é entender que quando a gente faz esses cálculos, o valor da medida, então, por exemplo, eu medi o meu x. Meu x deu 10, o valor esperado dele era 10 centímetros. Esse valor de 10 centímetros, ele pode influenciar a propagação da incerteza para a área. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou imaginar que eu tenho dois quadradinhos. Um bem pequenininho, que eu vou fazer a medida do x e vai dar esse valor aqui, 1,0 mais ou menos 0,1. Então, esse é o nosso quadradinho pequeno. E vou pegar esse outro quadradão maior aqui com aquela medida que a gente fez. Com a mesma régua, repara, eu usei o mesmo instrumento de medida. Então, a incerteza das duas medidas é a mesma, é o 0,1. Só que eu tenho valores absolutos diferentes. Eu tenho um que mediu 1 centímetro e o outro que mediu o 10,0. Então, o que eu quero saber é, se eu medir 1 centímetro mais ou menos 0,1, tem uma boa probabilidade da minha medida estar entre 1,1, né, que é o valor que eu medi mais o erro, mais a incerteza, e o valor, que é o valor que eu medi menos a incerteza. Então, seria um 0,9. Então, tem uma grande chance do valor x que eu medi estar entre esses valores. Então, vamos tentar comparar os extremos aí. Né? Vamos ver qual é o impacto. Se o meu valor medido fosse 1 centímetro, eu sei qual é a área. Né? A área é 1 centímetro quadrado. É 1 vezes 1. Então, dá 1 centímetro quadrado. Então, vamos ver. Ó. Se eu aumentar o meu x 0,1, né? Porque a minha medida não é exata, eu sei que ela pode ter um erro. Se eu aumentar a minha medida 0,1, quanto que daria a minha área? Então, a gente pega
esse cara aqui com sinalzinho de mais e calcular a área. Vai ser 1 mais 0,1, vai dar 1,1. A gente bota na calculadora aí para calcular, ou arma a continha rapidinho. Esse cara vai dar 1,21 centímetros quadrados. Se eu pegar agora o valor menor, né, ou seja, 1 menos 0,1, a gente tem essa conta aqui de baixo. Isso vai dar 0,9. Se eu elevo ao quadrado, dá 0,81. Né? Então, como eu falei, a nossa estimativa de valor bom para a área é o valor que eu consigo calcular utilizando o valor medido. Então, a minha área, o valor esperado da minha área é 1 centímetro quadrado. Mas os valores desviados estão variando aqui, ó. Esse cara para cima varia mais ou menos 0,2 centímetros quadrados. E para baixo, mais ou menos também, né? Aproximado. Né? Então, repara, eu consegui utilizar a incerteza da minha medida para mais ou menos aqui, eu estou assim, bem superficialmente discutindo que a nossa incerteza ali para essa medida deveria ser da ordem de 0,2 centímetros quadrados. Não 0,01. Se eu pegasse a incerteza e levasse ao quadrado, ia me dar 0,01 centímetro quadrado. Ou seja, é muito menor. Aí é 10 vezes menor, 20 vezes menor, na verdade. Né? Então é um valor muito menor. Ou seja, se eu calcular a minha incerteza dessa forma, eu estou fazendo errado porque eu estou subestimando o meu erro. Ele está muito pequeno em comparação ao que ele tem que ser. Se a gente fizer a mesma coisa para o meu outro quadrado grande, a gente vai obter um resultado totalmente diferente. Então, eu vou pegar a minha medida a 10 centímetros agora, é um quadrado maior, e vou fazer a mesma coisa. Ó. Dentro do erro, dentro da minha incerteza, a minha medida pode variar entre 10,1 e 9,9 centímetros. Né? Com uma boa probabilidade. Né? Com 68% lá da lei dos erros. Se eu usar esses valores para calcular a área, então eu vou pegar meu valor medido, que é 10 centímetros, isso dá para a gente uma área de 100 centímetros quadrados. 10 elevado ao quadrado. Se eu somar 0,1 nesse erro, esse acréscimo de 0,1, ele fez o meu valor variar da média 2 centímetros quadrados. Ou seja, foi muito mais do que se eu tivesse um quadradinho só de 1. Isso é para cima e vale para baixo também. Ó. Do 100 para o 98, dá também aproximadamente 2 centímetros quadrados. Ó. O que isso quer dizer? É que o valor absoluto da sua grandeza, ele pode influenciar na incerteza propagada quando a gente calcula alguma coisa. Então, a gente não precisa conhecer, não basta conhecer só a incerteza da medida. A gente tem que conhecer como que uma mudança no valor absoluto afeta a nossa medida. Então, o que eu fiz? Eu peguei a nossa medida, que era 10 centímetros, fiz uma pequena mudança nela e vi o quanto que isso afetou a nossa área. Isso dá para a gente uma ideia da nossa incerteza. Então, não basta a gente conhecer a incerteza da medida. A gente precisa conhecer o quanto que se eu mexer na minha grandeza, no caso era o próprio valor X, se esse valor X mudar, ele pode impactar a incerteza do cálculo. Aqui deu para ficar claro isso, né? Então, quando o meu quadradinho mede 1 de lado, a minha incerteza de 0,1, ela vai se propagar para a área mais ou menos 0,2. Né? É um valor aproximado ali. Eu ainda não fiz o cálculo exato dessa incerteza da área. Quando a minha grandeza X, eu aumentei 10 vezes ali, né? Eu fui de 1 para 10, aumentei ela bastante, a minha incerteza, aí a gente pode dizer aí que ela aumentou também aproximadamente 10 vezes. Ela foi de 0,2 para 2 centímetros quadrados. Então, ela aumentou também. Então, o valor absoluto da minha medida impacta a incerteza. Então, a gente precisa conhecer como que quando eu mexer na minha medida, mexer o valor absoluto, quanto que isso vai impactar a minha incerteza.
Então, o que a gente vai ter é o seguinte. A gente vai, de forma geral, a gente vai ter uma grandeza, que eu chamei aqui de A. Né? Então, por exemplo, a área do nosso quadrado é a grandeza que eu quero calcular. Para calcular essa grandeza, eu vou precisar fazer um malabarismo aí com x. Então, eu medi uma grandeza, que é a grandeza x. Por exemplo, no quadrado, eu medi só o x, né? Peguei x ao quadrado e calculei a área. Então, você tem uma grandeza que você vai calcular e uma grandeza que você vai medir. O x é a grandeza que a gente está medindo. Então, nesse x, tem uma incerteza, que é o sigma, né? Estou chamando de sigma. Então, por exemplo, o x a gente representa como mais ou menos sigma x. Esse é o valor da nossa medida aí. E a gente quer saber como isso impacta o A. Então, de forma genérica, o que a gente tem? A gente vai ter essa grandeza A, ela vai ser igual a uma função de x. Essa função ela vai variar dependendo da grandeza. Se eu quero calcular a área, qual é a função de x que eu tenho que calcular? É x elevado ao quadrado. Agora, imagina que eu tenho uma mola, eu consigo medir o deslocamento dessa mola, o comprimento dessa mola, e eu quero calcular a força. Né? Então, a gente viu lá que a força elástica é, por exemplo, força elástica em módulo, ela é uma constante vezes o x. Então, eu meço o x, se eu conhecer esse k, eu consigo calcular a força elástica. Então, é uma outra expressão para calcular a força elástica. Então, dependendo da grandeza que você quer medir, a partir de outra, você pode ou não, você vai ter expressões diferentes. Então, essa função aqui está representando que eu posso ter, dependendo da grandeza que eu quero medir, uma infinidade de valores ali. O exemplo da área é um x². Então, o que eu tenho que conhecer? Eu tenho que saber como que essa grandeza muda. Então, em geral, o que a gente faz? Saber como que essa função vai mudar quando eu fizer uma mudança no x. Isso tem todo um descritivo aí, mas isso está associado à matemática do ensino superior. A gente aqui no ensino médio, a gente consegue associar isso através de um gráfico. A gente pode fazer um gráfico dessa grandeza A em função da grandeza x. Então, vamos imaginar que o gráfico é uma coisa assim. Uma curva. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, se eu faço uma medida x aqui, então vamos imaginar aqui que é a minha medida xi. Aí eu vou fazer x1, né? A nossa primeira medida. Se eu faço uma medida num valor um pouquinho acima, ou seja, um x1 mais um ΔX, por exemplo, esse valor de x vai mudar e, consequentemente, o meu valor de A vai mudar. Então, aqui eu tenho A. Eu tenho A de x1 e aqui em cima eu tenho A de x1 mais um ΔX. Né? Então, repara, eu fiz uma modificação no x, de um x1 para um x1 mais ΔX. Igual a gente fez antes, né? Eu tinha um valor absoluto e somei 0,1. Agora eu estou fazendo de maneira genérica. Eu tinha um valor x1 e somei um valor, a princípio eu considero pequeno ali. Então, repara, aqui a grandeza A, ela mudou uma quantidade que é diferente dessa quantidade horizontal. Então, repara, o ΔX é bem pequenininho, enquanto o A ele parece visualmente ser um pouco maior. Então, dependendo do valor da minha medida x1, essa mudança do A ela vai ser diferente. Então, o impacto é diferente. Se eu fizer isso num valor maior de x, se eu for aqui para cima, imagina que a minha segunda medida foi uma outra que está aqui em cima. Então, eu tenho um x2 aqui.
Aí o que a gente faz? Eu vou fazer uma medida um pouquinho maior, um x2 mais um ΔX. Então, repara, aqui vai até ficar ruim de ver, mas o seu ΔA é simplesmente essa mudança vertical ali. Então, repara, em comparação ao primeiro, essa mudança lá em cima ela é bem pequenininha. Então, dependendo de como é o comportamento da sua grandeza A em termos da variável x, o quanto ela vai mudar de acordo com uma mudança na variável x, também muda. Então, para a gente aqui no ensino médio, a gente consegue determinar essa mudança através da reta tangente ao gráfico. Então, se eu pegar um ponto qualquer ali, eu posso vir aqui e pegar uma reta tangente. Então, nesse ponto aqui, ó, a minha reta não ficou muito tangente, né? A minha reta tangente ao gráfico, ela passa mais ou menos por aqui. Tá? Então, eu estou desenhando ali esse esquema aí da reta tangente. Então, para eu saber o quanto que a variável A muda associada a x, a gente precisa conhecer a inclinação dessa reta tangente. Então, aqui a gente tem uma reta tangente. Uma reta tangente, para quem nunca ouviu esse termo, é uma reta que só passa naquele ponto. Então, ela está tirando a lasquinha ali da curva. Então, ela só cruza a curva naquele ponto azul que eu botei ali. Ela não passa em nenhum outro. Então, é uma reta tangente a essa curva. A inclinação dessa reta tangente, a gente consegue tirar, ó. Eu venho aqui nesse ponto azul, passo uma horizontal, venho aqui mais para cima e passo uma vertical. Eu vou fazer um triângulo retângulo aqui. Então, aqui, ó, eu tenho uma mudança de um x i para um xi, para um xi mais um ΔX. Eu chamei de uma coisa diferente aí, só para não ter o mesmo valor de delta. Então, essa diferença entre os dois, esse tamanho aqui, a gente chama de um ΔX. E na vertical, vai dizer para a gente o quanto que a variável A mudou. Então, por exemplo, a variável A mudou uma quantidade que eu vou chamar ΔA. Né? Também para usar a mesma notação. A inclinação dessa reta tangente, ela está associado a eu fazer um ΔA sobre um ΔX. Isso é o coeficiente angular dessa reta tangente. E esse ΔA sobre ΔX, ele é basicamente a tangente desse ângulo θ que eu vou desenhar aqui, ó. É esse ângulo aqui. Como é que é a tangente de um ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente consegue desenhar um triângulo retângulo, que é a hipotenusa ali em verde, a altura ΔA e a horizontal ΔX. Então, aqui a gente tem um ΔX, aqui tem um ΔA, e aqui tem um θ. Então, com essa inclinação da reta tangente, a gente determina o quanto que essa função muda. Efetivamente, para a gente, no final das contas, a gente não vai calcular essas grandezas. Isso é só um método para vocês entenderem mais ou menos como que é o método para calcular essa incerteza. Então, a gente diz que a incerteza dessa grandeza A é tirada da seguinte forma. É o quanto a função A muda, né? O f de x é o A, então esse ΔA aqui é igual a esse delta f de x. Né? Lá naquele gráfico lá, o ΔA que eu chamei, é o delta da função de x. Divido ele
por esse ΔX. Isso aqui vai dar para a gente o quanto que a variável A muda quando eu faço uma mudança na variável X, vezes o erro, vezes a incerteza da variável X. Quando eu multiplico os dois, a gente tem a incerteza da nossa variável A. Então, repara, ó, se eu pego a reta tangente no início da minha curva que eu desenhei aqui, ó, então imagina que eu pego lá no ponto x1. Se eu pegar a reta tangente, repara que ela vai estar mais inclinada para cima, né? Isso quer dizer que a minha variável A, ela muda mais quando eu faço uma mudança na variável x. Se eu pegar lá no ponto x2, repara que a minha inclinação ela vai diminuindo e fica menor, né? Ela fica mais próxima da horizontal. Então, quer dizer que a minha inclinação da reta tangente está reduzindo. Isso quer dizer para a gente que essa variável A, quando o meu x é maior, ela vai mexer menos quando eu faço a mesma mudança no x. No ensino médio, é assim que a gente consegue tirar esse valor da incerteza. Quem já teve contato aí com alguma coisa do ensino superior, essa variação da variável A em relação à variável x, a gente chama de derivada. Então, aí, quem já ouviu falar, ou seja, essas incertezas dependem da variação, que é a derivada da função de x. Então, se a gente conhece o sigma x e como a variável A muda, a gente conhece a incerteza. E, em geral, essas duas barrinhas ali é porque eu sempre quero pegar o valor positivo. Então, a gente pode escrever essa incerteza assim, que aí eu garanto que eu sempre vou pegar um cara positivo, e eu garanto que eu vou pegar algum cara positivo também, se eu pegar esse ΔA sobre ΔX, vezes o sigma x, elevo esse cara ao quadrado, esse cara vai sempre ser positivo, mas eu quero voltar para o mesmo valor, então eu passo a raiz aqui. Então eu posso também escrever a minha incerteza assim. Se eu elevo o cara ao quadrado, mesmo que ele seja negativo, ele vai dar positivo, aí quando eu passo a raiz, vai sair um valor positivo da raiz. Aí eu volto para o valor anterior e eu mato o negativo. Então eu escrevo o módulo ou eu escrevo esse cara dessa forma. Pode haver casos que a minha variável A depende de mais de uma grandeza. Então, por exemplo, eu posso, em vez de medir a área de um quadrado, medir a área de um retângulo, por exemplo. Então, eu vou ter uma medida x horizontal e uma medida y vertical. Então, a minha área do retângulo, ela depende do tamanho x e do tamanho y. Então, o que eu vou? Eu faço a medida de x com uma régua, aí eu vou ter uma incerteza dessa medida. Eu posso fazer a medida de y, e essa medida de y, ela pode ser com a mesma régua, mas ela pode ser com outra. Ela pode ter uma outra incerteza associada a essa variável y. Então, dessa forma, o que a gente faz é sempre, a gente tem que conhecer como que a variável x faz a minha grandeza mudar. Como que a minha variável y faz minha grandeza mudar. E a gente tem uma expressão geral para os erros, que é a raiz quadrada desses termos isolados elevados ao quadrado. Então, se tivesse 3 variáveis, a gente poderia colocar aqui o mais ΔF, ΔZ, sei lá, vezes um sigma z, elevado ao quadrado, e eu sigo a raiz aqui. Se tivesse 4 variáveis, você vai somando tudo mundo. Mas para 2 já está de bom tamanho, né? Dependendo da função, a gente consegue determinar como que a grandeza x muda a grandeza calculada. Então, existe uma tabela já pré-determinada. Isso aqui serve para qualquer valor de função. Então, você pode ter uma função complicada, uma função simples. Se as funções forem simples, você não precisa toda vez calcular a raiz quadrada de um monte de coisa ali, que é complicado de calcular. Então, para as operações mais simples que a gente conhece, existe uma tabela de propagação de erro que a gente pode utilizar. Então, por exemplo,
Ó, imagina que a minha grandeza que eu quero calcular é essa grandeza W. E esse W é uma função de várias grandezas que a gente vai medir. Pode ser x, y, pode ter z e outras. Ou não. Né? Então, por exemplo, se o W for obtido de uma operação direta entre x e y, só uma soma, por exemplo, né? X mais y, a gente tem aqui como que a incerteza se propaga. Então, por exemplo, eu vou pegar a incerteza ao quadrado dessa grandeza W é igual à incerteza ao quadrado da grandeza x mais a incerteza ao quadrado da grandeza y. Aí você passa a raiz, né? Se você quiser só a incerteza da grandeza W, você passa a raiz. Então, esse tipo de coisa a gente já tem uma expressão que a gente usa como se fosse uma expressão tabelada para essas funções mais simples. Então, repara que não faz diferença se você soma ou subtrai. Se você subtrai duas grandezas, você vai obter um valor menor. Mas a sua incerteza, ela se propaga sempre somando. Ela sempre soma. Então, você tem um erro na variável x e um erro na variável y, uma incerteza nas duas medidas, essa incerteza se propaga para a variável w, sempre se somando, independente se você soma ou subtrai. E aqui essa tabela tem várias expressões. Tá? Imagina que o grandeza w é, por exemplo, um x elevado a m. É o caso, por exemplo, da área do quadrado. A área do quadrado é um x elevado ao quadrado. Então, seria o caso que o m é igual a 2. Então, basta a gente utilizar essa expressão aqui para ver como que a incerteza se propaga. Tá? E a gente pode utilizar essas grandezas.